Olá pessoal, nesta nossa aula nós vamos falar um pouco sobre a organização e o funcionamento do hospital, compreendendo como é a estruturação do hospital, quais são os serviços prestados e como essa unidade se organiza para atender os clientes que buscam o serviço de saúde. A organização hospitalar ela é constituída de unidades que funcionam de forma integrada, com objetivos gerais que se assemelham. Desta forma, o hospital ele deve se estruturar observando suas demandas e possuir na sua constituição profissionais especializados, pessoas que estejam aptas a desenvolver o trabalho de acolhimento e prestar a atenção nos cuidados de saúde que são buscados pela clientela que frequenta aquela unidade. Ele deve estar agrupado observando funções similares, formando seções, setores e serviços que dialogam entre si e constituirão a organização dessa unidade hospitalar. Deve possuir também equipe multiprofissional especializada. Equipe multiprofissional, mas que trabalhem de modo integrado, ou seja, interdisciplinar. Profissionais de múltiplas áreas, mas que trabalham dialogando entre si, que trabalham de modo harmônico. Precisa de coordenação também eficiente para que dê resolutividade ao serviço e uma resposta clara e rápida àqueles que buscam serviço de saúde. A eficiência do serviço hospitalar ela depende da coordenação interna, se existe uma organização, se existe um comando efetivo e um apoio às ações que são emanadas por parte daqueles órgãos gestores da unidade. Se os membros estão motivados, a gente sabe que a motivação dos membros do serviço de saúde vai influenciar e muito no resultado que a gente vai ter no serviço. Deve ter uma avaliação e feedback. O que vem a ser esse feedback? Se aquilo que foi dado de comando, eu preciso observar se é de fato aquilo que está sendo ouvido. Ou seja, alguém me determina ou me traz alguma orientação de serviço e eu preciso dar esse retorno. A melhor forma de fazer isso é questionar se é de fato aquilo que deseja que seja feito. No serviço, por exemplo, da enfermagem, alguém pega e faz uma prescrição, muitas vezes verbal ou escrita. Verbal acontece muitas vezes na urgência, em situação de emergência. Mas, mesmo e aí a gente precisa dar esse feedback para ver se é aquilo, se foi aquilo que eu ouvi, de fato, se é aquilo que se deseja. Outra situação também é quando me vem uma prescrição por escrito, seja do médico, seja do enfermeiro. O profissional de enfermagem deve questionar se aquilo que está ditado ali é o que de fato é para ser feito. É essa medicação? Então é necessário fazer esse feedback para ver se existe essa conexão entre o que eu ouvi e aquilo que de fato foi dito, entre aquilo que eu li e aquilo que de fato se escreveu, para que a gente tenha uma ação efetiva. E a avaliação do serviço ela é fundamental, é uma forma também de feedback. A evolução de enfermagem é um feedback, é uma avaliação se aquilo que foi desenvolvido chegou ao resultado que se pretendia. Que caso isso não aconteça, o planejamento ele precisa ser revisto. A prescrição precisa ser revista, as ações precisam ser revistas. Desenvolver uma atenção também com visão holística de profissionais sobre os pacientes, ou seja, observar o paciente no seu todo, naquela dimensão biopsíquico-socioespiritual, parar de olhar o paciente apenas em função de uma patologia. O paciente diabético ele não é só um paciente com diabetes, ele é uma pessoa, um ser humano que tem emoções, que tem dúvidas, que tem uma espiritualidade, que professa uma fé, que está inserido num contexto social, que vive uma cultura, que tem uma família. Então ele é um ser que precisa ser visto no seu conjunto. A eficiência do tratamento ela depende de interação entre os responsáveis pelo cuidado do paciente. Então precisa que todos estejam sintonizados para desenvolver um cuidado eficiente e humanizado. O hospital ele está organizado por meio de uma estrutura documental e uma estrutura física. O Estatuto do Hospital ele é um documento
no qual vão estar listadas as finalidades daquele serviço, os objetivos, a estrutura, qual é a composição estrutural daquela unidade e a competência de cada setor, a competência do serviço, a competência dos profissionais no desenvolvimento das ações que são pensadas como as ações primárias daquela unidade. Na estrutura estrutura interna do hospital deve haver uma função bem delineada, ou seja, é preciso que estejam bem descritas as ações, bem descritas as funções, para que cada um tenha conhecimento de suas atribuições. Seus órgãos e atividades eles devem possuir competência e uma composição. Essa competência deve ser bem definida e cada unidade interna deve ainda possuir um regimento próprio. Além disso, no processo de cuidado, nós vamos encontrar na unidade hospitalar o famoso procedimento operacional padrão, que é o POP, P-O-P. O POP é o procedimento operacional padrão, é onde está dito como devem ser realizados os procedimentos no serviço de saúde, em cuidado direto ao paciente. A estrutura organizacional do hospital ainda deve conter uma direção, que a direção do hospital depende de sua forma de organização, da forma como o hospital se organiza. As competências da direção do hospital variam de planejamento, organização, coordenação e controle, ou seja, tudo aquilo que está relacionado à atividade administrativa, lembrando do conceito de administração. Se você não está lembrando, assiste a aula sobre introdução à administração e enfermagem. Você vai compreender essa composição e esses conceitos. O diretor ele executa deliberações do órgão superior. Na estrutura organizacional há também assessorias, departamentos, divisões, seções e serviços, toda uma estrutura organizacional. Pode haver conselho deliberativo e também direção superior, variando isso de um hospital para o outro. Algumas outras denominações também são encontradas, como mesa administrativa, conselho de administração, diretor-geral, superintendente, varia de hospital para hospital, varia de setor para setor, da forma como cada serviço está organizado. A direção geral ela pode ser constituída ainda por uma subdivisão, como direção geral, direção administrativa e um diretor técnico. Para cada hospital existe uma filosofia, uma política de atuação, que a gente relata também nessa aula sobre introdução à administração e enfermagem. E essas filosofias vão ser responsáveis pelo serviço que é o serviço de saúde. Então é ela quem vai ditar a política administrativa do hospital. As políticas e diretrizes elas são elaboradas pela direção superior, que também responde pela gestão dos recursos econômicos da unidade hospitalar. Pode haver direção de enfermagem, que conta com gerentes, supervisores, dentro dessas unidades de internação e nos serviços também de assistência à enfermagem. Subordinada à diretoria de enfermagem, nós vamos encontrar auxiliares de enfermagem, técnicos e enfermeiros. Todos os profissionais estão diretamente subordinados, ou seja, diretamente geridos pela direção de enfermagem. Para a execução das deliberações do Conselho, a direção geral deve contar, do Conselho Administrativo, a direção geral deve contar com diretoria clínica, diretoria técnica, diretoria administrativa e diretoria financeira. A diretoria administrativa ela contribui para que os serviços possam ser desenvolvidos no hospital. Serviços que estão subordinados a essa direção administrativa são serviços de comunicação, estatística, informática, recursos humanos, contabilidade, dentre outros. Já a direção técnica contribui para o desenvolvimento das atividades profissionais junto ao cliente, família e comunidade. Os serviços que estão subordinados diretamente à diretoria técnica são o banco de sangue, laboratório e radiodiagnóstico. E na ausência da diretoria de enfermagem, é essa diretoria técnica que responde pelo serviço. Além também de responder pela direção de enfermagem, ela pode responder pela nutrição, psicologia, serviço social, dentre outros. A direção técnica assume esse papel na ausência da direção de enfermagem. Algumas atribuições típicas de serviços de saúde são: a enfermagem, por exemplo, desempenha a assistência de enfermagem e responsável pelo serviço é o enfermeiro. A nutrição trabalha no preparo de dieta. Quem responde pelo serviço é o nutricionista. Serviço social
estuda as soluções de problemas socioeconômicos de modo mais amplo. O assistente social responde pelo serviço. O fonoaudiólogo é responsável pela reabilitação oral e auditiva. O setor de arquivo médico e estatístico do hospital cuida de prontuários do paciente. A odontologia dos tratamentos odontológicos. A psicologia trabalha com a assistência psicológica, o apoio psicoterápico e da psicoterapia e psicologia. A fisioterapia atua nas atividades de promoção, manutenção e recuperação das funções físicas e funcionais do paciente. A terapia ocupacional trabalha com a promoção do bem-estar, redução ou correção de disfunções das capacidades funcionais, e o serviço de pessoal está encarregado pelo recrutamento, pela admissão e pela orientação e acompanhamento dos funcionários. Lembrando que recrutamento de profissionais, a seleção de profissionais, ela varia de uma unidade para outra, varia de um serviço para outro. Pode haver seleção interna e seleção externa. Isso vai depender do serviço e da forma de organização desse serviço. O hospital ele possui características próprias que diferenciam essa instituição de qualquer uma outra instituição, inclusive de outros serviços de saúde. A principal meta do hospital é proporcionar uma assistência adequada aos pacientes e deve ser assegurada a assistência qualificada. O ambiente deve ser confortável. A equipe de enfermagem deve proporcionar ao paciente um ambiente com climatização adequada, iluminação suficiente, um ambiente livre de odores, controle de barulho interno e externo, utilização de cores claras e agradáveis, acolhimento ao paciente e à família e atenção humanizada, que é fundamental. Então, nessa nossa aula, a gente fica por aqui. A gente se encontra nas nossas próximas videoaulas. Eu espero ter contribuído com a sua aprendizagem. Não deixe de inscrever-se no nosso canal, curte, compartilha, para que outras pessoas tenham acesso a essas informações. Muito obrigado, e a gente finaliza com essa mensagem. É muito melhor perceber um defeito em si mesmo do que desenhar nos outros, pois você pode mudar. É a mensagem do Dalai Lama. Muito obrigado e até a próxima.